Capítulo 14. O doutrinador espírita com o recurso da apometria. Conceito. Num grupo mediúnico, chama-se doutrinador a pessoa que se incumbe de dialogar com os que se manifestam através da mediunidade, sejam encarnados ou desencarnados, seja por intuição ou por manifestação verbal, necessitados de ajuda e esclarecimento. Doutrinação é o ato de doutrinar ou simplesmente ensinar, promover o entendimento. Objetivo da doutrinação. O objetivo da doutrinação é despertar os espíritos encarnados, desdobrados dos corpos físicos, que dormem, esclarecê-los nas ignorâncias, estimulá-los nas suas fraquezas e confortá-los nos seus sofrimentos. Convém lembrar que este trabalho não se resume a poucas horas em que conversamos com os necessitados incorporados aos médiuns. Ele se projeta ao longo dos dias e segue nas realizações da noite, quando em desdobramento acompanhamos nossos mentores, nos contatos e nas tarefas que se desenrolam no mundo do espírito. É necessário lembrarmos que, para que isso aconteça, faça-me ter à nossa disposição e preparação contínua. Características do doutrinador. Para atuar como doutrinador espírita, o médium deve possuir as seguintes características: sólida ou pelo menos satisfatória formação doutrinária, familiaridade com o Evangelho de Jesus e com as obras básicas, autoridade moral, fé viva e amor. Para atuar como doutrinador espírita apométrico, além das características acima, o médium deve possuir familiaridade com as 13 leis da apometria, ter conhecimento da possibilidade de manipulação de energias com a mente sempre e unicamente para o bem, para que faça com que o processo se torne dinâmico, proveitoso e eficaz. Dentre esses 5 itens, a fé e o amor assumem papel de destaque, pois, tal como acentuou Kardec, a fé deve estar alicerçada na razão, mas sem se deixar contaminar pela frieza do racionalismo estéril e vazio. Doutrinação na casa espírita apométrica. A doutrinação ou diálogo com os encarnados e desencarnados geralmente ocorre nos trabalhos de desobsessão, pois, como sabemos, nessas sessões manifestam-se irmãos dos 2 planos da vida, encarnados e desencarnados, e de todas as espécies, sofredores e necessitados, sofredores e poderosos, chefes, subalternos e sofredores escravizados, ignorantes, pseudo-sábios, magos negros, magos, manipuladores de energia, bem-intencionados, etc. Para auxiliar com êxito toda essa diversidade de irmãos, o doutrinador deve munir-se de todos os predicados positivos possíveis, pois esses espíritos, ainda envoltos com as necessidades do corpo físico, têm dificuldade de adentrarem e se adaptarem ao verdadeiro mundo, ou seja, ao mundo espiritual. Enquanto os comunicantes encarnados ainda estão jungidos ao corpo físico, apenas momentaneamente desdobrados, em condições de subpersonalidades geradas nesta vida, ou recebendo influência de personalidades múltiplas vivenciadas em outras vidas. Lembre-se, nenhum atendimento ao irmão sofredor, seja ele encarnado ou desencarnado, em casa espírita ou grupo bem intencionado, bem informado, responsável, estudioso, frequente e, acima de tudo, que trabalhe com a mediunidade gratuita, da mesma forma que recebeu de Deus, deixará de ter a presença de trabalhadores espirituais do mais alto nível. Enquanto as casas ou grupos que contrariam os predicados acima poderão estabelecer parcerias com entidades mal intencionadas, ignorantes da bondade de Deus, que têm por objetivo desnortear e obsediar médiuns e pacientes. Às vezes, o início desses grupos é bem tranquilo, com tratamentos que causam admiração. Logo depois começam os problemas, às vezes graves. Mediunidade, amor, caridade. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Emmanuel. 12 mandamentos da doutrinador espírita.
elevar o pensamento, ouvir com atenção, falar calmamente, esclarecer com objetividade, não interrogar curiosamente, exercitar a paciência e a humildade, respeitar os espíritos problemáticos. Harmonizar e proteger o ambiente, manter-se em prece, manter o pulso firme e o coração sempre aberto, não perder a calma diante das provações dos sofredores maliciosos, ter como base a lei de amor e caridade. Recomendações ao doutrinador. Se você errar, Deus lhe dará condições e meios para se corrigir. Confie nos amigos espirituais, em Jesus e em Deus. Promova a sua reforma interior por meio de mudanças de hábitos e atitudes. Utilize-se de prece como meio de alívio e ajuda. Dialogue eficazmente com o obsessor. Os ensinamentos veiculados servem também para a conversão de outros acompanhantes. Sugestão de temas para os diálogos com os comunicantes. Causa das aflições, o mal e o remédio, o jugo leve, a indulgência. Sugestões para o início do diálogo com os comunicantes por meio da mediunidade. Cumprimento. O cumprimento deve anteceder qualquer assunto, como forma de quebrar a possível resistência do comunicante. Mesmo que ele não aceite cumprimento, às vezes ele nem mais se lembra de quando alguém já se dirigiu a ele. Dessa forma, ou seja, desejando-lhe uma boa noite, um bom dia. Você sabe onde se encontra? Dificilmente ele saberá em que local físico se encontra. Às vezes gosta, às vezes não gosta desse lugar. Ao explicar, devemos pedir a troca de energia ruim, da qual ele está o portador, por energias boas, curadoras, salutares, e a seguir devemos pedir-lhe que compare as duas situações, ou antes e depois da troca de energias. A partir desse ponto, podemos explicar em que local ele se encontra e com certeza ele vai gostar do local que o está acolhendo, a casa espírita. Você conhece o seu estado? Essa pergunta deve ser feita quando se verifica que o comunicante, ignorante da sua situação de desencarnado, acha que ainda está no corpo físico. Lembrar que em tempos anteriores à apometria já fizemos esta pergunta várias vezes a comunicantes encarnados, os quais tiveram suas situações psicológicas pioradas com tal colocação. Esta pergunta abre uma grande dúvida na mente do comunicante. Como, que estado, de que está falando? Pergunta ele. Quando colocamos nessa dúvida, o retiramos momentaneamente do seu centro, do seu propósito de agredir ou de recusar ajuda. Momento este em que o doutrinador aproveita para ganhar terreno. Então, com paciência, explique a ele do que está falando e, se for necessário, mostre as imagens relativas aos fatos. Já ouviu falar de Jesus? Esta colocação funciona muito bem no momento certo, no comunicante certo, em doses certas, geralmente quando o comunicante sofredor se sente fragilizado, deprimido, demonstrando buscar ajuda. Nunca funcionará em comunicantes que demonstrem, a princípio, dureza excessiva, desconhecimento do amor e da caridade. Há que se levá-lo primeiro ao estado de recepção. Manipule energias e melhore o estado vibracional dele. Só então, após confirmar se ele se sente melhor, use a frase proposta acima e enfatize a bondade e a força de Jesus. No que acaba de acontecer de bom para ele, tais comportamentos devem ser sempre aplicados antes de qualquer outro, mais traumático, seja da apometria ou não. Conhece a justiça de Deus? Costuma-se usar esta colocação ao mostrar o porquê dos sofrimentos da humanidade, em especial do comunicante sofredor. A causa das aflições terrenas, antes ou após a regressão às vidas passadas, é muito bem-vinda esta frase. Em que podemos ajudá-lo? Quando nos colocamos a serviço do comunicante sofredor, gratuitamente, e ele não aceita, geralmente perdemos a calma. E a vontade primeira é desistir e deixá-lo seguir com o seu sofrimento, até que amadureça. Essa característica demonstra destreinamento, desamor e pouca sensibilidade do doutrinador ao processo.
É normal o comunicante sofredor rejeitar ajuda, justamente por achar que nunca a obteve de ninguém. Vamos conversar um pouco? Essa frase é geralmente usada para destravar o processo de conversação. Há sofredores que, apesar de serem trazidos ao aparelho mediúnico, não têm noção da grande ajuda que estão recebendo esse calo, pelo tempo que acham que foram deixados de lado. Entendem que ninguém tem condições de lhes ajudar. Então, que adianta falar? Já o fez demais, por eternidade, e ninguém o ajudou. Então, conversar com ele será o mesmo que conversar com uma criança emburrada. Mostre-lhe vantagens na conversa. Tente melhorar o primeiro a sua dor e ele se abrirá. Proceda como no caso do toco do índio. Coloque um presente lá e espere o índio pegar. A seguir, ele vai colocar no toco um presente para você. Técnicas apométricas. Por meio do trabalho com a apometria, tem-se consolidado e aperfeiçoado várias técnicas de tratamento espiritual ao longo do tempo. O objetivo desse trabalho é conceituar e listar algumas das várias técnicas e tratamentos aplicados, não importando se encarnados ou desencarnados. Com o passar do tempo, os tratamentos têm se modificado à medida que a espiritualidade passa maiores conhecimentos aos vários grupos de pesquisa. Reafirmando, o objetivo aqui não é o de congelar ou esgotar o conhecimento e assumir como definitivo, e sim o de levar um mínimo de informações aos que buscam. Técnicas básicas. Antes de vermos outras técnicas mais avançadas, vamos fazer uma revisão das técnicas básicas. Desdobramento, apometria, acoplamento do espírito desdobrado, dialimetria e teriatria, pneumiatria, despolarização dos estímulos de memória, técnicas de impregnação magnética mental com imagens positivas, técnicas de sintonia psíquica com os espíritos, dissociação do espaço-tempo, incorporação entre vivos, regressão no espaço e no tempo, técnicas de revitalização dos médiuns, teurgia, tratamentos especiais para os magos negros, tratamento de espíritos em tempos do passado, utilização dos espíritos da natureza, esterilização espiritual do ambiente de trabalho, técnica da condução dos espíritos encarnados e desencarnados para hospitais do astral, diagnósticos psíquicos, telemnese, imposição das mãos, magnetização curativa, cura das lesões no corpo astral dos espíritos desencarnados, cirurgias astrais, técnicas de destruição e recomposição de bases astrais maléficas, técnicas de inversão dos spins, dos elétrons do corpo astral de desencarnados, cromoterapia no plano astral, campos de força, tetraédricos gravitacionais, arquicriptognosia, diatesteterapia, microorganizadores florais. Desdobramento das técnicas básicas. Mesmo já tendo estudado as técnicas básicas, vamos recordar as suas aplicações e possíveis benefícios. A melhor maneira de gravar na mente é exercitar. Desdobramento, apometria. É a técnica de aplicação da primeira lei da apometria, a lei do desdobramento espiritual. A técnica é simples. Com o comando emitem-se pulsos energéticos através de contagem em voz alta, tantos e tantos números quantos forem necessários. De modo geral, bastam 7, ou seja, contagem de 1 a 7. Acoplamento do espírito desdobrado. É a aplicação da segunda lei da apometria, a lei do acoplamento físico. Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Em seguida, projetam-se impulsos ou pulsos energéticos por meio de contagem, ao mesmo tempo em que se comanda a reintegração do corpo físico. Dialimetria. Dialimetria é uma forma de tratamento médico que conjuga a energia magnética de origem mental, talvez em forma de força vital, com energia de uma alta frequência vibratória proveniente da imensidão cósmica,
convenientemente modulada e projetada pela mente do operador sobre o paciente. Para bem compreender em que consiste a dialimetria, basta considerar os estados da matéria. Em estado natural, por exemplo, a água é líquida. Moléculas afastadas umas das outras permitem extrema mutabilidade de forma. Se congelada, solidifica-se. Moléculas justapostas. Mas evaporada por ação do calor, transforma-se em gás. As moléculas se afastaram, tanto que a água perdeu a forma. Assim, o corpo ou a área visada se tornará plástico e maleável por alguns minutos. As moléculas afastadas umas das outras, na medida da intensidade da energia que lhes foi projetada. O processo se inicia no corpo etérico e, se empregada suficiente energia radiante, se refletirá no corpo físico. A aplicação da dialimetria é muito útil no caso da extração de aparelhos parasitas instalados pelos espíritos malévolos. Eteriatria. Eteriatria é a técnica de tratamento do corpo etérico ou a medicina do corpo etérico. Sua constituição, propriedades, fisiologia, interações com o corpo físico e astral, assim como a medicina clássica trata do corpo físico. A eteriatria trata da dimensão energética, corpo etérico. Mentaliza-se fortemente o corpo do enfermo, desejando fixamente a diminuição da sua coesão molecular, para receber tratamento energético adequado. Coesão é definida genericamente como a propriedade que tem os corpos de manter estável a sua forma, desde que não sujeitos à ação de forças deformantes. Resulta das forças atrativas entre moléculas, átomos ou íons que constituem a matéria. Faz-se contagem firme em que os pulsos sejam pausados, porém carregados de energia. Repete-se a contagem 2, 3 vezes, na forma do efeito produzido assemelha-se à dialimetria. Pneumiatria. Assim como a psiquiatria trata da dimensão astral, alma, a pneumiatria trata da dimensão do espírito. É a cura pelo próprio espírito, em grego pneuma. Consiste na técnica de guiar o espírito em tratamento na busca de caminho nele próprio, fazendo com que procure e encontre o Cristo que reside nele. A pneumiatria não pode, entretanto, ser usada em todos os desencarnados, pois só a partir de certo grau de harmonização é que será possível a sintonia com o eu cósmico. Deverá ser aplicada somente naqueles que, não sendo vingativos, perversos, perseguidores contumazes ou magos negros, estejam já desligados de interesses materiais e que possuam um pouco, pelo menos, de boa vontade. Esse avanço do espírito em relação ao Cristo pode acontecer durante a doutrinação, dependendo do sucesso alcançado. Despolarização dos estímulos da memória. Toda vez que aplicarmos por contagem de pulsos energias específicas de natureza magnética na área cerebral do espírito encarnado ou desencarnado, com a finalidade de anular os estímulos eletromagnéticos registrados nos bancos da memória, os estímulos serão apagados por efeito de despolarização magnética neural, e o paciente esquecerá o evento relativo aos estímulos. Arma poderosa no tratamento de inúmeros focos de neuroses e psicoses encarnados, observou-se que o evento perturbador não é completamente apagado, mas o paciente já não o sente mais como antes. O matiz emocional desapareceu. Despolarizadamente, a criatura passa a não se importar mais com o acontecimento que tanto a mortificava. Acredita-se que isto acontece porque a imagem fica fortemente gravada no cérebro físico, cujo campo magnético remanescente é muito forte, por demais intenso para que possa ser vencido em uma única aplicação. Já a emoção que fica registrada no cérebro astral é facilmente removida. Na aplicação a desencarnados incorporados, a despolarização faz com que se salte para a encarnação anterior. É um fenômeno estranho, mas constante. Técnicas da impregnação magnética mental com imagens positivas. Antes de trazer o despolarizado de volta da encarnação em que se situou,
impregnar seu cérebro magneticamente com ideias amoráveis, altruísticas, fraternas, etc., usando a mesma técnica, só que agora visando a polarização. Para tanto, basta ter o cuidado de não trocar a posição das mãos. Estamos polarizando o cérebro. Faça a contagem lentamente, expressando em voz alta a ideia a ser impressa na mente do desencarnado. Por exemplo, meu amigo, de agora em diante tu serás um homem muito bom, amigo de todos. 1, muito bom. 2, amigo. 3, amigo. 4, bom. 5, muito bom. 6, sempre amigo e bom. 7. Em outro exemplo, meu caro, de agora em diante tu serás muito trabalhador. 1, muito trabalhador. 2, responsável. 3, cumpridor de suas obrigações. 4, trabalhador. 5, muito trabalhador. 6, 7. E conforme o caso, você poderá imprimir. Gostarás muito da tua família, serás feliz, muito feliz, serás uma pessoa alegre, etc. Técnica de sintonia psíquica com os espíritos. Técnica ditada pela oitava lei da apometria. Quando você quiser entrar em contato com um desencarnado de nível vibratório compatível com o nosso estado evolutivo, presente no ambiente, projeta-se energia em forma de pulsos rítmicos, ao mesmo tempo em que se comanda a ligação psíquica. Por essa técnica se estabelece a sintonia vibratória entre sensitivo e desencarnado, facilitando grandemente a comunicação. Dissociação do espírito, dissociação do espaço-tempo. Em trabalhos de desobsessão, as circunstâncias muitas vezes fazem com que sejam necessários levar espíritos rebeldes e a confrontar-se com situações constrangedoras do passado ou futuro, de modo a esclarecê-los. Incorporação entre vivos. Por meio da técnica de desdobramento espiritual, subpersonalidades e personalidades múltiplas do paciente encarnado poderão ser incorporadas em médiuns de incorporação. Comanda-se o desdobramento do paciente e a abertura da frequência em 360 graus do paciente, estabelecendo a sintonia vibratória dos médiuns. Regressão no espaço e no tempo. A nona lei da apometria, a lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo, costumamos fazer o espírito regressar ao passado para mostrar-lhe suas vivências, suas vítimas, sua conduta cruel e outros eventos anteriores à existência atual, com o objetivo de esclarecê-lo sobre as leis da vida. Técnica de revitalização dos médiuns. Trata-se da quinta lei da apometria, a lei da revitalização dos médiuns. Pensamos fortemente na transferência de energia vital de nosso corpo físico para o organismo físico do médium. Em seguida, tomamos as mãos do médium ou colocamos nossas mãos sobre a sua cabeça, fazendo uma contagem lenta. Teurgia, vire pneumiatria. Do grego, teurgia, pelo latim teurgia, espécie de magia baseada em relações com espíritos celestes, arte de fazer milagres, filosofia no neoplatonismo, arte de fazer descer Deus à alma para criar um estado de êxtase. Apesar de não haver menção dessa técnica nos livros do Dr. Lacerda, entendemos que é possível realizarmos um encontro cósmico entre o paciente e os seres angelicais, tais como seu anjo da guarda. Esta técnica deverá ser mais bem descrita. Tratamentos especiais para magos negros. No atendimento às vítimas de magia negra, cuidado especial deve ser dado aos campos negativos ligados a objetos físicos. Cadáveres de animais ou de homens, bonecos de cera, pano ou qualquer outra matéria usada para vestuário. Roupas, travesseiros e toda sorte de materiais imantados. Esses campos devem ser desfeitos. Há duas maneiras de se fazer o desmancho desses campos de força adversos. Com a mente, optar pela destruição física dos objetos e que estão ligados, queimando-os, por exemplo. Outra, convidá-lo a colaborar e desmanchar os trabalhos realizados, retirando os aparelhos que tenha colocado. Após a retirada dos aparelhos, devemos recuperar as partes lesadas dos corpos, duplo etérico, astral, mental superior e mental inferior, ao final, queimando os miasmas. Tratamento de espíritos em tempos do passado. Os conhecimentos eram transmitidos aos candidatos em tempos iniciáticos.
Os grandes mestres transmitiam, além do conhecimento, a ética e a moral, o respeito, o amor e a caridade. Que vergonha maior seria encarar o mestre depois de tanto errar. Assim, somos com a distância dos mestres, fomos distorcendo os princípios aprendidos, agindo em função do orgulho e da vaidade. Torcemos o que havia de mais sagrado, condescendendo só um pouquinho de cada vez nas regras da conduta, aceitando uma lisonja, um agrado e mais tarde exigindo e ordenando. Perdemos cada vez mais e como resolvermos adotar a regra, perdido por um, perdido por mil. Na nossa distorção, afundamos cada vez mais, conhecendo o lado mais negro e fundo do abismo. Que ato maior poderia o mestre fazer do que olhar nos nossos olhos com tanto amor e piedade que nos reduziríamos a simples vermes, sabendo o quanto nos desviamos do caminho? E assim os templos iniciáticos da Atlântida e do Egito, da Índia, dos druidas, etc., podem ser invocados para que o mago seja levado até a presença do seu mestre iniciático. E dependendo do estado do mago, é necessário desmagnetizá-lo das iniciações que recebeu. Utilização dos espíritos da natureza. Todos os reinos da natureza são povoados por seres vivos imateriais, que vivificam e guardam essas dimensões vibratórias que constituem seu habitat. Em princípio, todos os espíritos da natureza podem ser utilizados pelos homens, nas mais variadas tarefas espirituais, para fins úteis. Paracelso era o pseudônimo de Theophrastus Bombastus, químico e médico nascido na Suíça em 1493, que desencarnou em 1541. Criou a denominação classificatória dos elementais. Elementais da terra, gnomos, elementais da água, ondinas, elementais do ar, sílfides, elementais do fogo, salamandras. E da Índia, China e Egito complementam a lista como elementais da terra, duendes, elementais da água, sereias, elementais do ar, fadas, amadíades. Os espíritos da natureza, todos são naturalmente puros. Não se contaminam com dúvidas dissociativas, egoísmo ou inveja, como acontece com os homens. Predominam neles inocência e ingenuidade, cristalinas. Prontos a servir, acorrem solícitos ao nosso chamamento, desejosos de executar nossas ordens. Nunca, porém, devemos utilizá-los em tarefas menos dignas, ou a serviço de interesses mesquinhos e aviltantes. Aquilo que fizerem de errado, enganados por nós, refluirá inevitavelmente em prejuízo de nós próprios, lei do karma. Além disso, devemos usá-los na justa medida da tarefa a executar, para que eles não se escravizem aos nossos caprichos e interesses. Nunca esqueçamos de que eles são seres livres, que vivem na natureza e nela fazem sua evolução. Podemos convocá-los a serviço do amor para o bem de nossos semelhantes, já que com isso lhes aceleramos a evolução. Mas é preciso respeitá-los e muitos. Se os usarmos como escravos, ficaremos responsáveis por seus destinos. Mesmo porque eles não mais nos abandonam, exigindo amparo e proteção como se fossem animaizinhos domésticos. Com isso podem nos prejudicar, embora não se deem conta disso. As leis divinas devem ser observadas. Terminada a tarefa que lhes confiamos, cumpre libertá-los imediatamente, agradecendo a colaboração e pedindo a Jesus que os abençoe e os leve de volta às suas origens, sob a pena de, junto de nós, tornarem-se grandes consumidores das nossas energias vitais. Esterilização espiritual do ambiente de trabalho. Se o ambiente estiver magneticamente muito pesado, procura-se cortar esses campos negativos com o vento solar, a fim de cortar e fragmentar esses campos parasitas. Esse vento solar não é um vento propriamente dito, porém é emanação proveniente do Sol, de bilhões de partículas subatômicas, tais como prótons, nêutrons, elétrons e infinidades de outras partículas animadas de alta velocidade que banham a Terra constantemente e que, no hemisfério norte, formam as belíssimas auroras boreais,
Na alta estratosfera, essa emanação dinâmica tem a propriedade de influir magneticamente nos campos de frequência mais baixa, desfazendo-os. Técnica de condução dos espíritos encarnados, desdobrados para hospitais do astral. A sexta lei da apometria. Os espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão ter acesso aos hospitais do astral se estiverem livres de peias magnéticas. É comum desdobrar-se um paciente a fim de conduzi-lo ao plano astral superior, para tratamento em hospitais, e encontrá-lo já fora do corpo, completamente envolvido em sudários aderidos ao seu corpo astral, laços, amarras e toda sorte de peias de natureza magnética, colocadas por obsessores interessados em prejudicá-lo. Diagnósticos psíquicos telemnese. Diagnóstico à distância tele, do grego tele, igual ao longe, mais mnesis, do grego omai, tipo ou condição de memória. Para esse tipo de trabalho, o médium poderá deslocar-se em desdobramento até o local de atendimento, ou o espírito do paciente poderá ser deslocado e incorporado em um médium. Em um processo de atendimento à distância, as duas técnicas poderão ser utilizadas. Imposição das mãos, magnetização curativa. Adaptado de passes e radiações, métodos espíritas de cura. Edgar Armon, editora Aliança. Passes materiais ou magnéticos são os aplicados pelos operadores encarnados que a isso se dedicam. Consistem na transmissão pelas mãos ou pelo sopro de fluido animal do corpo físico do operador para o do doente, sendo a maior parte das moléstias desequilíbrios do ritmo normal das correntes vitais do organismo. Os passes materiais tendem a normalizar esse ritmo ou despertar as energias dormentes, recolocando-as em circulação. Cura das lesões no corpo astral dos espíritos desencarnados. Os mortos também sofrem, também têm dores, doenças que são reflexos vivos das dores, sofrimentos e doenças físicas que enfrentaram quando vivos. Não tendo desencarnados condições energéticas que lhes permitam ultrapassar esse estado, não podem sair dele e de suas angústias. Mas nós podemos ajudá-los, fornecendo-lhes as energias de que necessitam para que gozem também do alívio das dores e da paz do espírito. É preciso não esquecer de que eles vivem e nós, na margem de cá do rio da vida, devemos lhes estender a nossa caridade, já que podemos curá-los e consolá-los quase que instantaneamente. Quando operamos no mundo da energia livre do astral, com nossa mente vibrando nessa dimensão, torna-se extremamente fácil projetar energias curativas. Como o espírito não tem mais o corpo material, a harmonização de seus tecidos requer menos energia. Um caudal suficientemente forte há de inundá-lo em todas as suas fibras, com completo e instantâneo aproveitamento. Em instantes se reconstituem membros amputados, lesões graves, órgãos extirpados e males mais profundos que, por vezes, vêm acompanhando o irmão desencarnado há várias encarnações. Cirurgias astrais. Recentemente, um médium queixou-se de uma dor no baixo ventre. Apresentava ser uma hérnia em estágio inicial. Durante a sessão, após o desdobramento, foi utilizada a técnica de dialimetria no momento em que isto acontecia. Outra médium relatava uma cirurgia espiritual que acontecia numa clareira de uma densa floresta. Médicos presentes e vários enteais atuavam sobre um paciente deitado sobre folhas. Na semana seguinte, o médium que recebeu a graça contou que havia sentido um certo incômodo no local, e a dor que sentia antes havia diminuído muito. Era como se tivesse recebido um corte de aproximadamente 10 centímetros. Na segunda semana, relatou que a dor havia sumido completamente e se considerava restabelecido. A cobertura espiritual é importantíssima para que os processos ocorram naturalmente. No umbral, a técnica de destruição e recomposição de bases astrais maléficas. No umbral, as bases alcolônicas são plasmadas de forma a criar
ou recriar templos iniciáticos, prostíbulos, cidades inteiras da antiguidade, em cavernas, vales ou planícies, laboratórios químicos, eletrônicos, prisões, porões e toda sorte de locais de diversões, antros de jogos, perversões, vícios, malefícios e horrores. Muitos desses locais estão ligados vibratoriamente a locais que realmente existiram na matéria, de tal modo que encarnados e desencarnados convivem na mesma vibração em que os desencarnados sugam as energias dos encarnados. Quando da destruição de colônias e bases dirigidas pelas trevas é necessário antes resgatar os escravos, para tanto convém mobilizar suficiente número de auxiliares desencarnados e formar poderosos campos de força magnética para neutralizar a guarda dessas tenebrosas organizações. Um campo de força piramidal enquadra toda a base, limpam-se as vibrações magnetizantes, como a chuva de água crística, curam-se e resgatam-se os irmãos, desfaz-se o que foi plasmado, pode utilizar tratamento com cores e luzes, energias do sol e das estrelas, pede-se aos elementares que plantem árvores, flores e frutos naquele local. E um riacho de água limpa e fresca, dessa forma, vibrações harmônicas possam agir em todo o ambiente. Técnica de inversão dos spins, elétrons do corpo astral de desencarnados. Vide física quântica aplicada à apometria. Tem-se duas formas de inverter o spin. A primeira, modificando o movimento angular do spin, fazendo com que seu vetor, que é paralelo ao vetor do spin do núcleo, se incline em relação ao plano de órbita do elétron e, consequentemente, em relação à direção do vetor do núcleo. Consequências: mudança do momento angular ou cinético do elétron, afetando todo o equilíbrio da substância da matéria, por seu efeito sobre o campo magnético do elétron. Resultado: emissão de energia magnética não modulada com dois efeitos nas entidades espirituais: perda de energia e, portanto, de força de atuação nas estruturas moldadas, como bases ou aparelhos, dissociação de seus componentes por perda de energia de coesão, ocorrendo o desprendimento de faíscas e jatos fotônicos, já observados por médiuns videntes que acompanham a operação. A segunda, pela inversão do sentido de rotação dos spins da metade dos elétrons, fazendo-os ter o mesmo sentido, inclusive do vetor que expressa a sua energia cinética e magnética. As consequências são similares às relatadas na primeira hipótese, já que os vetores todos passam a ter um só sentido, com efeitos devastadores no campo magnético do átomo da matéria. Cromoterapia no plano astral. Cromoterapia é a aplicação de cores na terapia humana. É um método de tratamento muito desenvolvido entre nós. Apresentamos algumas combinações de cores que estamos estudando. Índico mais carmim, imobilização instantânea dos espíritos que se tornam como estátuas de sal. Prata mais violeta, elimina todo o poder mental dos magos. Prata mais laranja, para tratamento dos pulmões, vias aéreas superiores e asma. Lilás mais azul, esverdeado, aplicado em ginecologia em fibromialgia. Aplicado em ginecologia em fibromiomas. Dourado mais laranja, mais amarelo, debela crises de angústia, branco resplandecente usado na limpeza, verde efervescente limpeza de aderências pesadas dos espíritos desencarnados, disco azul, energização e eliminação das trevas, vermelho mais laranja mais amarelo, representa o fogo, usado para o domínio da mente, prata mais azul claro, em ambientes até lilás ou azul, turquesa, úlceras, azul mais verde mais laranja, úlcera do adenal, roxo, energização, amarelo até laranja claro, dores em geral, prata, violeta mais laranja mais azul, câncer, branco cristalino, limpeza purifica, violeta intenso, transmuta, regenera e recompõe,
Lilás desintegra a energia densa proveniente de sentimentos e ações negativas. Verde escuro, cicatrizante. Verde claro, desinfecciona e esteriliza. Azul claro, médio, acalma e tranquiliza. Amarelo, energizante, tônico e vitamina para o corpo e espírito. Verde limão, limpeza e desobstrução dos cordões. Rosa, cor da fraternidade e do amor incondicional do Mestre Jesus. Laranja, símbolo da energia, aura, saúde, vitalidade, eliminador de gorduras do sangue. Prata, desintegra aparelhos e trabalhos, corrige polaridade dos níveis de consciência. Dourado, cor da divindade, fortalece as ligações com o Cristo. Índico, anestesiante, provoca intensa sonolência no espírito. Campos de força tetraédricos gravitacionais. Aplicação da quarta lei da apometria, a lei da formação dos campos de força. Formam-se campos de força com as formas que quisermos. Habitualmente usamos a forma piramidal, de base quadrangular, da mesma forma que a pirâmide de Quéops, do Egito. Essa pirâmide, que é um campo magnético perfeitamente definido, deve ser maior do que a casa onde trabalhamos, pois deve englobá-la inteiramente. Se a construção for grande demais, podemos circular somente a sala onde operamos. Para facilitar a tarefa, costumamos pronunciar pausadamente em voz alta as primeiras letras do alfabeto grego, que limitam o campo a ser formado, e correspondem aos vértices da pirâmide, alfa, beta, gama, delta e epsilon, referindo cada letra a um vértice da pirâmide. Observação: quando usamos a terminologia grega, sempre estamos nos referindo à formação de campos de força em qualquer situação. Alternativamente, podemos criar duas pirâmides unidas por suas bases, uma pirâmide inferior e outra pirâmide superior. Pode-se criar cores em cada uma das pirâmides. Aconselhamos vermelho rubi para a pirâmide inferior e azul para a superior, ou utilizar matérias-primas como laser ou elétricas para aumentar o grau de proteção. No topo da pirâmide superior, imaginar o símbolo crístico do trabalho, a cruz rubi ou azul. Cones, esferas, malhas, tapetes, anéis ou círculos nas mais diversas texturas, normalmente brilhantes e metálicas, magnetizadas ou mesmo espelhadas, podem ser combinadas com as pirâmides, constituindo barreiras que impedem a passagem de seres de baixo nível vibracional. Esses campos de força são utilizados para isolar, conter obsessores e também podem ser deslocados no tempo e no espaço, com a finalidade terapêutica, por exemplo, enquadrando um obsessor numa pirâmide, isolando, cortando as suas ligações e alimentações fluídicas vindas do obsidiado, desenergizando e finalmente pedindo que a pirâmide toda seja levada aos planos elevados para o tratamento. É importante ressaltar que, embora a força da mente seja capaz de formar campos de força para as mais variadas utilidades, há, no entanto, uma lei muito mais poderosa para acalmar os mais duros corações, a lei do amor. Portanto, os grupos aplicadores da técnica têm se dado a formação de campos de força única e exclusivamente para a proteção de ambientes de trabalho espirituais, quando presenciados invasores mal intencionados, sejam eles desencarnados ou desdobrados dos encarnados. Criptognosia. A palavra tem origem no grego e significa conhecimento de algo antigo e escondido no tempo. Diz respeito mais precisamente ao desvendamento de textos antigos, de passado remoto, já desaparecidos na voragem das eras. Ao atender um paciente em 1980, as videntes perceberam hieróglifos num túmulo de pedra em pleno deserto. A inscrição dizia: todo aquele que ultrapassar os limites do seu destino terá porvir tempestuoso. Diatesterapia.
micro-organizadores florais. Em grego, organizar significa dietetes. No campo da medicina, criamos um capítulo novo, baseado nesse termo. A dieteterapia é muito ativo quando aliado à despolarização da memória. Dietetes, organizadores, são equipamentos auxiliares de cura criados no mundo superior e empregados com a ajuda de médiuns em pacientes necessitados. Podem obter seus efeitos tanto no corpo espiritual como no corpo físico. São agentes curadores que se localizam no bulbo do corpo espiritual, colocados por mãos caridosas num somatório de energia animal do médium e da energia espiritual, e condensados fixam os aparelhos no ser que deles precisa. São aconselhados em todos os casos em que a medicina sideral constatar desarmonia entre o corpo físico e os corpos espirituais, por carência energética de qualquer desses corpos. Sua atuação se dá por meio de injeção energética, aos moldes de homeopática no corpo necessitado, que absorverá aos poucos a energia, por isso demora que em alguns casos pode chegar a vários anos em atividade, até 16 anos. Pode ocorrer uma sintonia tão perfeita entre o corpo carente e o organizador que a energia é como que sugada em pouco tempo, fazendo com que o aparelho não mais necessite ser usado, caindo automaticamente do local aplicado às vezes em poucas horas. Operação intuitiva. É sempre bom lembrar que, apesar das várias técnicas relacionadas, as mais importantes são aquelas que vêm pela intuição, pela informação mental que os trabalhadores nos passam. Basta estar aberto e concentrado no bem, na caridade, que os recursos nos são apresentados. Técnicas avançadas. A apometria é dinâmica, novas técnicas surgem, substituem as anteriores ou as complementam, seja desenvolvida por outros grupos ou ainda em virtude das próprias observações. É comum, durante o trabalho de doutrinação, imaginarmos um procedimento e a espiritualidade passar a outro, com as mesmas características, mas usando outros materiais. Atenção! Nenhuma dessas técnicas tem o aval de Jesus e dos trabalhadores espirituais do bem, sem o ingrediente principal, a lei de amor e da caridade. Exemplo de técnicas avançadas: trazer nível à frente, tratamento em bloco, raiz do problema, limpeza, reconstituição e reorganização do sistema nervoso central, as consequências do uso das drogas e sua limpeza, aglutinação de energia cósmica. Depois, desdobramento das técnicas avançadas. Trazendo o nível personalidade e subpersonalidade à frente. Essa técnica pode ser utilizada tanto com desencarnado como com encarnado. Muitas vezes o espírito nível subnível pode se apresentar bastante rebelado. Afinal, se ali está, é por haver necessidade do tratamento. Lembrando o Yin Yang. Todos nós temos nossa contraparte boa, assim como nossa contraparte que precisa ser melhorada. Dessa forma, quando nosso irmão estiver sendo atendido, devemos mentalizar na sua parte mente e desejo, ou o que quisermos mentalizar, que ela deseja ser ajudada e com vontade, trazer à frente do agregado do médium para a doutrinação. Yin Yang. Equilíbrio entre duas energias antagônicas, mas que se complementam na obtenção do equilíbrio. Uma necessita da outra para que o equilíbrio seja possível. Yin, escuridão e repouso, frio e sombra. Yang, claridade e ação, calor e luz. Pare e reflita. Em algum momento em sua vida você já pensou em fazer algo que seja errado? Pois bem, essa sua contraparte negativa que precisa ser trabalhada, mas cujo todo ou maior parte voltada para a paz, o amor e o belo prevalece. Mas ela existe e em um momento de raiva pode explodir. Assim também existe em nossos irmãos ou nossos níveis sintonizados em um médium.
Apesar de essa parte negativa estar prevalecendo, há uma parte querendo vibrar na luz, querendo vibrar no amor. A técnica consiste em mentalizar essa parte e trazer à frente do agregado. Isso irá facilitar na doutrinação. A partir do momento em que realizamos esse procedimento, pode-se perceber, dependendo do caso, uma manifestação bastante diferente. Nosso irmão, antes agressivo, pode clamar por socorro, por ajuda. A partir daí, vamos ajudando com as demais técnicas. Pode-se transmutar suas energias, elevar seu padrão vibratório, etc. No final de tudo, mentalize novamente trazendo à frente aquele nível que não queria ajuda, para ver seu estado. No geral, ele irá indicar a mudança de atitude, estando mais sereno. Outras aplicações em magos negros pode-se mentalizar este nível de que deseja ajuda a partir do próprio conhecimento dele, realizar o trabalho. Tratamento em bloco. A notícia de que temos é que esse tratamento foi pesquisado e desenvolvido pela equipe do Godinho. A técnica consiste em agrupar todos os níveis e subníveis do atendimento que possuam sintomas semelhantes, como, por exemplo, o alcoolismo, que pode ter sido manifestado em diversas vidas. Todas essas experiências são agrupadas e tratadas de uma forma só. É importante, para complementar esse trabalho, buscar a raiz do problema, sua origem, transmutando e dando uma nova ressignificação, um novo significado, ou seja, onde o alcoolismo começou, o que deu origem a esse processo. A raiz do problema. Antes de mais nada, objetivando o esclarecimento do assunto, aos que são novatos no conhecimento da apometria, vamos à questão dessa possibilidade. Verificando na codificação espírita e nos livros de André Luiz, a oportunidade desse tipo de trabalho, conforme se observa nas partes a seguir, extraídas nas obras acima citadas e que dizem respeito à emancipação da alma, desdobramento, com a consequente segunda vista e sua extensão. Vejamos. Livro dos Médiuns, item 455. A emancipação da alma se manifesta algumas vezes no estado de vigília e produz o fenômeno de significado designado sob o nome de segunda vista, que dá àqueles que deles são dotados a faculdade de ver, de ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Livro dos Espíritos, questão 447. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com sonhos e sonambulismo? Tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. Livro dos Espíritos, página 233, Federação Espírita Brasileira, 27ª edição. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como um fio elétrico, sublinhado nosso. André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, Desdobramento, capítulo 21, página 149, a Federação Espírita da 11ª edição, e o trabalho da apometria, tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo, desligado da veste física, passa a movimentar-se e ausentando-se muitas vezes do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas. Pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Seguindo a excursão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por fio tenuíssimo. Fio este muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, página 155,
É imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se, muitas vezes, em preciosos instrumentos dos benfeitores e da espiritualidade, como oficiais de ligação entre as esferas física e esfera extrafísica. Não é desconhecido por aqueles que já trabalham mediunicamente que o médium, ao menos no dia de trabalho, procure seu preparo espiritual já desde cedo. Acordar evitando conflitos, treinando sua serenidade com paciência e moderação. Sequer a alimentação deverá ser desprezada em questão dos cuidados de quantidade e qualidade, além da abstinência total dos alcoólicos e ao menos a diminuição considerável da ingestão de carne, do cigarro, do café, dos temperos fortes, que fazem pesar na digestão. Fora isso, é quase certo que se tirará a qualidade do médium em seu mister, já que fisicamente não dará ensejo a separação mais tranquila de seu perispírito, agregado, para a segunda vista. Imagine um médium que no decorrer do dia, despreocupado com o horário de seu trabalho mediúnico, se atém unicamente ao seu serviço material, com posturas nem sempre edificantes, e outras convidativas a espíritos semelhantes aos que se intentará socorrer, logo mais à noite. Questionamos se ele teria condição de emprestar positivamente a sua psique para fins do intercâmbio. Portanto, é imperioso para uma pesquisa de profundidade que o médium se prepare durante o dia, em corpo, não se cansando ou evitando de se cansar muito, controlando os vícios e a alimentação, e a alma, procurando vivenciar um dia com serenidade, evitando até mesmo assuntos negativos, revoltosos, injuriosos, considerando que qualquer desses é fator de indução inferior. Um bom aconselhamento para isso é que, de hora em hora, o médium faça a sua prece íntima, lembrando da importância de estar devidamente preparado para o serviço mediúnico, a fim de que já comece nas primeiras horas do dia a sua interação com os mentores espirituais. Não nos iludamos com a simplicidade dessas advertências. A inobservância delas, via de regra, é o que compromete os bons resultados da pesquisa espiritual. Mediunidade. Como nos informa André Luiz, não se improvisa. Há que se ter um real preparo para exercê-la com capacidade e segurança. Terminada a parte do preparo do médium, observemos agora o desenrolar da reunião, para aquilo que queremos analisar e tratar. Se o médium se preparou para o intercâmbio mediúnico da forma como indicada pela espiritualidade maior, em regra não terá problemas quanto à sua produção. Será um médium flexível e dócil. A condução dos mentores. Bom médium nos termos de O Livro dos Médiuns, tópico 226, item 9. Adentrará minuciosamente no caso, avaliando e esclarecendo com acerto o caso, descobrindo os motivos, a raiz do problema. Adentrar em um mundo íntimo de terceiros é algo de muita gravidade. Pesquisar a vida espiritual dessa criatura, embora seja questão aparentemente singela, demanda confiança por parte da equipe espiritual que nos assiste, sendo que isto, fora dos moldes do despreendimento e do zelo, tornar-se-á trabalho inócuo e não recomendável, pois que será serviço afastado dos espíritos capazes, os quais serão substituídos por outros sombeteiros e perniciosos. Ao abrirmos a frequência do paciente, tenderemos a observar em sua sintonia interferências de encarnados e desencarnados, de forças não humanas e ideoplásticas auto-obsessão. Particularmente para nós, o ponto mais grave, em termos da descoberta da raiz do problema, pois ninguém sofre por acaso, e o médium deverá ser hábil o suficiente para identificar e diferenciar tudo isso, além de controlar os próprios ímpetos e particulares criações mentais, e ainda as tendências do próprio grupo, que fazem emergir neles próprios como se fora algo do paciente, quando não são,
redundando em um diagnóstico falso quando não fantasioso. Aí advirão as mais estranhas informações enganando os doutrinadores, o grupo. O doutrinador deverá ter o cuidado para não induzir os médiuns, pois poderá criar em sua mente algo que não existe naquele momento, algo que diga ou que faça o médium se lembrar de seu dia a dia, uma impressão, algo vivido, um filme, etc. Por aí se vê, incansavelmente repetimos, a responsabilidade no preparo dos médiuns. A falta dele não dará oportunidade a uma pesquisa mais completa do paciente, ficando os medianeiros longe da raiz do problema, mas se detendo apenas em sua superficialidade quando ficam. Dessa forma, os mentores vão trabalhando silenciosamente, acudindo aqui e ali sem deixar que o grupo encarnado se afunde diante de sua própria incúria. O psiquismo profundo que será sentido e avaliado por médium idôneo e isento em termos de obsessão e autoobsessão, com ou sem doenças físicas, não comporta inexperiência dos encarnados trabalhadores, e rever as vidas passadas dos que nos pedem socorro, trabalhar na sua frequência na despolarização dos estímulos da memória e demais incursões. Não são simples tópicos alcançáveis por médiuns cujos corpos e mentes estejam sem afinidade com aquele tipo de trabalho. Assim, nada veremos e sentiremos, senão o trivial. Sequer sairemos dos primeiros planos do paciente, e a espiritualidade sozinha vai conduzindo os trabalhos, positiva, invisivelmente, aproveitando-se apenas das parcas energias que podem captar daqueles grupos desviados. Assim que é um trabalho em que não haja o preparo do médium, praticamente não vivenciando o atendimento. Como já é sabido, o médium em seu trabalho na mesa mediúnica e a busca da raiz do problema alcançará utilizando-se de sua dupla vista no campo espiritual, entidades espíritos em diversos graus, existindo em diversas faixas existentes, sejam encarnados ou desencarnados, os que ainda não são espíritos como os elementais, Revista Espírita 1859 e Loucura e Obsessão, Manuel P. de Miranda, página 99 a 115, sétima edição da FEB, e ainda se terá que labutar com as formas mentais, ideoplastias, próprias e de terceiros, agindo no caso, tecidas até por longuíssimas datas, todos em conjunto ou em separado, concorrendo para o desajuste físico ou espiritual do paciente em análise. Embora muitos dos espíritos encontrados na erraticidade queiram se apresentar de tal ou qual forma, para sensibilizar positiva ou negativamente os médiuns, o livro dos médicos, tópico 100, item 12, tópico 113, asas, chifres e garras, amedrontados, principalmente nada há para se temer, já que, no caso, existe a retaguarda espiritual competente para imobilizá-los. Entidades com armas intentando ameaçar e amedrontar, com isso, querendo anular os trabalhos, tenham quais nomes forem, participem de quaisquer legiões, sob quaisquer nomes, não representam perigo para os bons trabalhadores da seara do Cristo, razão pela qual sejam eles Exus, cruzaldinos, magos negros ou quaisquer outros irmãos, sobre as diversas denominações deverão ser tratados simplesmente como espíritos que são, considerando apenas que cada qual detém tipo de conhecimento diferenciado, mas que não representam em absoluto segredos, que não possam ser desmistificados pela equipe do bem. Mas todos merecem o nosso respeito, pois de alguma forma estão tentando ser felizes também, embora de alguma forma mais duvidosa. Assim, o trabalho às vezes chega a ser árduo, aparentemente improdutivo, até desdobrado o paciente. Estamos ali após os comandos fazendo a varredura em todas as direções existentes, captadas pela capacidade dos médiuns, primeiro buscando interferências externas, vibrações de pensamento,
de desencarnados que ao paciente estão chegando e fazendo-o doente, segundo vibrações de pessoas encarnadas desafetas ou com excessivo amor, ciumentas, parentes abandonados, funcionários, amigos e inimigos insatisfeitos, etc., gerando nele pensamentos de tristeza e de ódio. Eis aí alguns tópicos importantes para a busca da raiz do problema. É bom lembrar ainda que esses comentários feitos não objetivam ensinar os companheiros, e sabemos já com bastante experiência, diga-se novamente, esses estudos objetivam apenas a troca de experiência como sempre deve ser. Considerando que o pensamento chega ao infinito, percorrendo o fluido cósmico afora até o infinito, o Livro dos Médiuns, questão 282, item 5, pois sendo ela a base de toda a raiz do problema, deveremos captá-lo, pois mesmo o magnetismo trabalhado por mentes cultas, embora perversas, em última instância, tem o pensamento com base de atuação. Assim, o médium precisa se adaptar a decifrar os pensamentos que estão, de alguma forma, causando transtornos ao paciente, seja dele próprio ou de terceiros, encarnados ou desencarnados. Em trabalho mediúnico, não se deve considerar apenas a vidência, e muito cuidado ao considerar o médium vidente como aquele que dá a última palavra, pois o diagnóstico, a raiz do problema, poderá advir de conclusões arranjadas, falsas, seja por mentalizações de obsessores dos médiuns ou de todo o grupo de que está trabalhando ali. Melhor é doutrinar o médium para que ele confira a sua própria evidência, com outras mediunidades, como intuição, por exemplo. O médium precisa sentir aquilo pelo qual veio trabalhar, sentir o problema de quem lhe pediu socorro. Na apometria, sentir a comunicação com os espíritos, incluindo o do próprio paciente, que desdobrado poderá dar o próprio diagnóstico. Afinal, a casa desarranjada é a dele mesmo. Basicamente, considerando o cuidado que se deve ter com a evidência, aqui repito em outras palavras o que já foi dito há algum tempo nas partes 4 e 5 da pequena consideração sobre o DNA. Isto não deixa de ser um entrave às mediúnicas, pois os videntes podem estar sendo enganados pelo espírito comunicante, pelos pensamentos despreparados dos próprios médiuns, pela aura da casa, pela curiosidade de visitantes, pelo estado emotivo dos pacientes, etc. Aí os resultados dos trabalhos poderão se tornar mirabolantes e totalmente fora da realidade. Como a busca da raiz do problema é algo que vai muito da capacidade do grupo para ser descoberta, acreditamos que seja melhor o doutrinador pontuar o paciente no geral, tópico por tópico, analisando. 1. Se há espírito na sintonia do paciente, se tiver fazer a puxada geral para aqueles que estão no mesmo aspecto magnético, observando se eles foram enviados por alguém ou se é coisa do passado, ou se é simplesmente por mediunidade ou ainda por afinidade, encostos, que estão ali. Identificados os líderes, caso existam, esses deverão ser trazidos para a doutrinação, que pode ser realizada com ou sem a sua incorporação. Em nossa casa, em regra, preferimos evitar a incorporação, pois a experiência nos tem dito que podemos nos fazer ouvidos a partir de um diálogo entre o médium, o doutrinador e o espírito sintonizado, sendo esse circunscrito a um campo de força criado para isso. Dessa forma, verificamos que o espírito perturba e abate menos o médium. Há casos, porém, em que é necessária a incorporação devido ao estado do espírito comunicante, que de alguma forma precisa dessa providência para que psiquicamente possa se erguer. Nesse caso, o próprio grupo, não apenas o médium sintonizado, verifica a oportunidade de tal, sendo que, havendo necessidade, a incorporação ocorrerá naturalmente, quase que de forma irrefutável. Porém, por respeito à disciplina e à ordem, o doutrinador deverá ser avisado que isso vai ocorrer. Terminada a fase de vasculhamento espiritual no campo externo pessoal do paciente, outra questão se refere à impregnação de fluidos venenosos em sua casa.
trabalhada por espíritos doentes e obsessores de todos os graus. A raiz do problema poderá estar aí, na simples presença desses desencarnados juntos ao paciente. Assim, a limpeza do ambiente é necessária, bem como a recomendação a ele do culto no lar. A autoobsessão, eis o ponto nevrálgico do atendimento. Após sanada a participação externa, obsessores, é hora de averiguar são do interior, do paciente. Pensamos ser melhor esse atendimento após a desobsessão, posto que obsessores podem fazer confundir o que é deles e do paciente, assim são pontos averiguáveis. Primeiro, existe mediunidade reprimida causando imantações? Segundo, há ressonância do passado nas próprias atitudes do paciente, cuja vibração hoje o persegue? Terceiro, há correntes mentais parasitas obsediando o paciente? Quarto, existem estigmas bloqueadores junto ao paciente? E quinto, como anda a linha de conduta mental do paciente? São tópicos que devem ser analisados em nível espiritual após a devida anamnese. Quando possível, no caso do paciente que frequente a instituição e que possa acompanhar o seu próprio caso. Considerando que a natureza humana sempre é de renovação de valores, disso o paciente deverá ser lembrado para que urgente e imediatamente reaja positivamente às emoções que cercam o problema que vivencia, para que ele consiga uma identificação consigo mesmo, sem ingerências negativas que nos cercam a todos. Na polarização da consciência, quando for o caso, fazer lembrá-lo de que há muitos valores já conquistados, e esses estão em seu íntimo, aguardando o estímulo próprio para serem relembrados a cada gesto, a cada atitude e a cada pensamento.